Oi, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu vou contar pra vocês como que foi o primeiro semestre de psicologia enquanto eu pinto essa mandala aqui. Olha que coisa linda. Vou ver se eu consigo terminar enquanto eu falo, mas vamos começar. Nos primeiros dias de aula, eu fui uma semana. Na segunda semana, se eu não me engano, foi a semana que eu precisei fazer a colonoscopia. Então eu tive que faltar. Aí eu escolhi um dia pra fazer que, se fosse pra eu faltaria um dia só, entendeu? Pra, tipo, não me prejudicar tanto. Aí foi isso, né? Fiz a colonoscopia e tal. Tive que faltar, mas eu tinha um atestado pra justificar, então tudo bem. Mas aí foi isso. Começou assim, os professores se apresentaram e tal, não sei o que, começaram a passar os conteúdos. Gostei de todos os professores. Não vou mentir pra vocês, assim. Eles eram muito bons, só que tinha um e outro que eu ficava assim, será? Essa matéria aqui parece que vai ser mais fraca. Foi a sensação que eu tive. Não julgando o professor, o ensino, nem nada. Mas é porque tinha uma professora que era professora de história, né? Sim, nada contra essa professora. O que eu percebi dela é que parecia que ela não estava entendendo a matéria que ela estava passando. E aí me lembrou quando eu fiz o curso técnico. Quando eu fiz o curso técnico, tinha uns professores que eles davam aula de uma matéria em específico e ele não dava essa matéria. Ele não sabia sobre aquela matéria, mas ele tinha que dar aquela aula porque estava no contrato que ele tinha que dar aquela aula. E assim, isso não é legal. Por quê? Porque além de não ser uma experiência bacana para os alunos que estão aprendendo, também deve ser difícil para o professor, né? Porque assim, imagina um professor dar uma aula que não é a matéria que ele sabe dar aula. Essa foi a sensação que eu tive com a professora de história. Tipo assim, ela é legal, sabe? Gente boa, bacana. Teve alguns atritos lá em sala de aula? Teve alguns atritos, mas assim, ela não parece ser má pessoa não, sabe? Eu acho que só, talvez ela tenha essa questão, né, de ter dado uma matéria que não era a matéria que ela sabe dar aula. E também, às vezes ela se expressava mal em sala de aula, isso gerava uns atritos, e assim, complicado, sabe? Teve também outra professora que ela não soube gerenciar muito bem o tempo dela de aula, porque era poucas horas, né? Uma matéria de 30 horas. E assim, o professor de filosofia, ao contrário dela, ele soube gerenciar essas 30 horas, né? E, tipo assim, ele deu bastante conteúdo, a gente engajou muito na matéria dele e tal, não sei o quê. Todo mundo gosta muito da matéria dele, da aula dele. Mas a questão com essa professora foi isso, ela não soube gerenciar o tempo. Mas é normal, né? Todo mundo tem seu jeito de lidar com o tempo. E com qualquer coisa que seja. Mas assim, ela era muito legal. Eu gostava da matéria dela. Só que eu acho que se ela tivesse mais tempo, ela ia estourar, entendeu? Acho que ela só não conseguiu gerenciar o tempo. Aí teve as primeiras provas. O que aconteceu? Nas primeiras provas, eu fiquei assim, caraca. Eu fui para as primeiras provas completamente despreparada, porque eu nunca tinha feito uma graduação. Ou seja, eu fui achando que o que ia ter lá nas provas era exatamente cagado e cuspido o que os professores falavam em sala de aula. Errei, fui moleca, eu não sabia. Aí veio uma prova pra mim que eu não sabia responder direito, não sei como que eu tirei nota. Não sabia responder e, tipo assim, eu tive sorte que não era um peso tão alto a nota daquela prova, porque se fosse eu tava lascada. Porque eu não sabia, entendeu? Eu tava tendo meu primeiro contato com prova de faculdade, eu não sabia que você tem que estudar por fora. Você pega todos os tópicos que os professores falam que vai dar na ementa e você estuda. Esse é o bagulho, entendeu? Aí quando eu descobri que eu tinha que fazer isso, eu falei, beleza, nas próximas provas eu vou estar mais preparada. E aí eu conheci uma pessoa lá na faculdade, que é uma querida, e ela me mostrou o método de estudo dela. Ela disse que ela faz caderno de cada disciplina e ela enche esse caderno de conteúdo.
E, tipo assim, usa como se fosse o livro didático dela. Aí eu fiquei assim, caraca, visão. Aí eu fui e peguei emprestado o caderno dela de neuroanatomia, e aí eu fiz o meu caderno de neuroanatomia. Aí foi isso. Fiz meu caderno de neuroanatomia, aí eu peguei a visão de como que ela faz, e aí eu comecei a fazer meus próprios. E aí eu comecei a estudar por mim mesma em casa. E isso me ajudou muito, porque eu acho que eu não teria tirado notas boas nas provas que vieram a seguir se não fosse esse método de estudo, sabe? Porque quando você escreve, você tem que ler, você tem que raciocinar as palavras, juntar tudo na sua mente, organizar e passar para o papel. Quando você passa para o papel, você meio que tá lendo na sua cabeça e passando para o papel. Isso é muito bom para memorizar. E aí eu falei, cara, adorei esse método. Vou levar ele pro resto da faculdade. Agora eu só estudo desse jeito, entendeu? Eu tenho um caderno de cada disciplina e tal. Ainda não terminei eles. Não deu tempo de terminar eles antes de acabar o semestre, mas eu vou terminar. Porque eu quero deixar tudo prontinho, sabe? E eu quero fazer a mesma coisa nos próximos semestres, porque me ajudou muito, muito mesmo. Enfim. Aí eu criei grupo de estudos para compartilhar os materiais que eu fazia e tal. Ajudei bastante gente com essas meus métodos de estudo, que eu montava documentos, sabe? Fazia documentos no Word. E aí eu salvava em PDF, mandava pro povo, olha, gente, da matéria de não sei o que, da matéria de não sei o que lá. E aí acabava que eu ajudava muita gente que estava ao meu redor, assim. Eu gosto muito de ajudar as pessoas, porque para mim conhecimento tem que ser espalhado. Então, assim, eu não vejo problema nenhum com isso, entendeu? Eu faço as minhas coisinhas e compartilho, mas é porque, não é porque eu quero que todo mundo goste de mim, é só porque, cara, eu quero que todo mundo tenha essa experiência rica que eu tô tendo, sabe? E eu compartilho os meus conteúdos, né, que eu pego, tipo, faço um roteirinho, e aí o que que eu faço? Eu uso o chat para ele traduzir o material dos estudos de sites científicos e de Harvard, essas universidades aí, peço para ele traduzir. Aí eu falo assim, com base nas pesquisas mais recentes, responda a função disso, consequência de lesão, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que, não sei o que lá, importância para psicologia, entendeu? Nossa, isso é muito bom. Tipo assim, enriqueceu muito meu estudo. E foi uma coisa que foi excelente, porque teve uma coisa que a professora de neuroanatomia mencionou em uma aula dela, que ninguém estava sabendo responder. E, tipo assim, nesse dia eu tinha acabado de fazer algumas atualizações no caderno de neuroanatomia. E eu vi que na matéria que eu estava fazendo, na matéria não, no conteúdo que eu estava fazendo, estava se repetindo muito uma coisa, que era plasticidade cerebral. Era alguma coisa assim, tava se repetindo muito. Eu falei, o que que é isso? Eu fui e pesquisei, o que que é plasticidade cerebral? Aí eu fui e escrevi o que que era. Aí nessa aula, ela perguntou, gente, vocês sabem por que traumas podem afetar a nossa cabeça, que diferença que pode fazer na nossa vida, essa questão dos traumas e tal, não sei o quê. Ninguém sabia responder. O povo tentou responder, mas não conseguiu. Eu fiquei assim, ela já deu uma aula que ela falou sobre isso e ela falou assim, cara, aconteceu isso e aquilo na minha vida. Eu tive que fazer terapia para reorganizar os caminhos do meu cérebro, porque uma ação que eu fazia toda semana, eu não conseguia mais fazer porque eu tava associando com trauma e eu ficava travada. E eu fiquei assim, caraca, que bizarro. E tipo assim, eu lembrei dessa história. E aí eu associei com o que eu tinha pesquisado, que é a plasticidade cerebral, e a questão do nosso cérebro, ele ter caminhos que ligam ações e pensamentos e sentimentos, e esses caminhos podem ser prejudicados por traumas. E aí eu fiz as minhas anotações e consegui responder ela. E aí foi muito legal, sabe? Foi uma experiência muito legal. Quando você estuda de verdade, é muito bom quando você consegue responder alguma pergunta em sala de aula, sabe? Que nem todo mundo consegue. Opa, tem mais um negocinho marrom aqui. A primeira é a avaliação virtual, que é para ver se a gente está entendendo o conteúdo. A segunda é a primeira avaliação, que é a primeira prova que a gente tem, ela tem valor lá. E aí a gente tem também a jornada acadêmica,
é uma das coisas que dá nota pra gente, que é tipo como se fosse uma feira de ciências. A gente ganha, eu acho que é 20 pontos por conta disso. E é tipo assim, é de 0 a 100 os pontos, né? Aí depois que faz de. Ah, aí você tirou 10, por exemplo. Enfim. Aí tem a jornada acadêmica, aí tem outra prova, e aí acaba. Tem gente que gosta de dar trabalho no lugar da prova. Teve algumas disciplinas que eu não consegui estudar, mas as outras eu consegui tirar uma nota bem melhor. Mas é claro que ainda teve algumas coisas que eu não consegui fazer, né? Tipo, alguns cadernos que eu não consegui fazer. O de filosofia eu não consegui fazer, mas eu fui com o coração na mão, assim, pra fazer a prova, morrendo de medo, porque era de escrever a prova inteira. Não tinha alternativa, tu tinha que escrever baseado nas aulas. Eu fiquei assim, ai meu Deus do céu. E tipo assim, muito nervosa, sabe? Tava com medo de não conseguir tirar uma boa nota na disciplina dele. Mas eu falei assim, cara, eu não sou apaixonada por filosofia à toa, vai dar tudo certo. E aí fiz a prova, deu tudo certo, tirei uma nota boa. Até fiquei surpresa com a minha nota, eu achei que eu ia tirar menos. Teve também seminário de filosofia. Seminário de filosofia, eu acho que eu não contei a experiência do seminário de filosofia aqui. A gente tinha que estudar alguns textos que o professor passou pra gente, de alguns filósofos. Aí, baseado nisso, a gente tinha que montar um seminário com slide e tal, não sei o quê, e tinha que fazer alguma coisa artística pra deixar a experiência mais bacana pra gente, entendeu? Então, assim, era um trabalhinho mesmo. Mas assim, eu não fiquei com a parte de montar os slides, então tava mais de boa. Montei a minha apresentação toda bem elaborada. Tipo assim, eu tava pensando muito nessa apresentação, porque pra mim é importante, porque eu gosto de filosofia, entendeu? Então eu quero entregar uma coisa legal. Montei a apresentação, decorei, passei dias estudando essa apresentação, consegui decorar a maior parte, mas algumas eu precisava ler. E não tinha problema não, né? Eu levei minha folhinha, se eu precisasse ler alguma coisa eu lia, e foi isso. Nesse dia eu fui apresentar, eu estava super nervosa, mas eu consegui apresentar tudo direitinho, sem ficar com medo de nada, só que eu ainda estava com uma leve vozinha de síndrome do impostor na minha cabeça. Que é a vozinha falando assim, ai, pra que você vai apresentar isso tudo? Ninguém vai apresentar tanto assim. Ah, por que você não deixa de apresentar alguma parte, tá? Não sei o que. Eu falei, não, eu não decorei isso aqui tudo pra eu não apresentar. Eu vou apresentar e pronto, acabou, entendeu? Aí eu fui contra essa vozinha na minha cabeça e apresentei. Apresentei me tremendo muito. Teve momentos que eu tinha que parar pra ler o trecho que eu queria explicar. E eu tava tremendo tanto que eu tinha que segurar a folha com as duas mãos. Eu tinha os trechos decorados na minha cabeça, mas eu tinha que segurar a folha com duas mãos, porque eu tava tremendo muito naquele dia. Eu não fiquei assim no meu TCC. Eu não fiquei assim no meu TCC. Por que eu fiquei assim na matéria de filosofia? Eu não sei, mas eu fiquei assim. Enfim. E tinha pouca gente, eu tive sorte de pegar o último dia de apresentação, que caiu num sábado. Então a gente foi pra lá sábado de manhã e tinha pouquíssima gente lá, que só tinha ido pra lanchar. Mas foi tranquilo. Consegui apresentar bonitinho e tal, não sei o quê. No meio da minha apresentação, o professor parou a minha apresentação e falou assim, foi você que fez? Aí eu fiquei, ai meu Deus, por que ele tá perguntando isso? Como assim? Eu falei, sim, fui eu que fiz, baseado em umas pesquisas que eu fiz. Aí ele falou assim, guarda esse texto. Aí eu fiquei, ai, ele vai falar pra eu parar de apresentar. Aí ele falou assim, guarda esse texto, tá muito bom. Se você quiser fazer pesquisa de iniciação científica, você pode. Aí eu fiquei assim, obrigada. Aí eu continuei apresentando. Ai, o nervosismo foi real, velho. Fiquei nervosa, fiquei muito nervosa, mas deu tudo certo, graças a Deus. Deu tudo certo, nossa apresentação. A gente... O nosso plano de coisa artística para fazer era uma música que um colega nosso, ele conseguiu fazer com a ajuda do chat GPT. Mas a gente fez uma música e tal. Eu fiz o vídeo da música. Eu que sou a mulher das edições. Eu fiz o vídeo com a letra da música. O plano era a gente cantar, né? Mas aí o nosso colega, ele resolveu pronunciar em forma de poesia. Então, tudo bem, não tem problema. O importante é que tava lá, entendeu? A gente tirou uma boa nota, depois da apresentação teve o lanche e tal, deu tudo certo. Foi isso, apresentação de filosofia.
Foi muito legal, gente. Eu fiquei muito feliz com esse elogio. Vou ver se eu faço iniciação científica, eu não sei, vai depender de como funciona. Eu quero muito saber como é que funciona. Eu fiquei de perguntar para minha professora, eu perguntei para ela, e se eu quisesse fazer, como é que seria, como é que funciona? Ela falou, eu vou te apresentar o professor que fica responsável por isso, me lembra? Eu falei, lembro. Não lembrei, porque toda vez que eu lembrava, eu falava assim, mas pô, a gente já tá no final do semestre, é melhor falar com ela no semestre que vem. E aí eu lembrava e esquecia, lembrava e esquecia. Eu falei, não, deixa pro semestre que vem. Aí, semestre que vem, vou lembrar ela de novo, falar assim, oi, lembra que eu queria fazer a iniciação científica? Me apresenta o professor lá e tal. Enfim, eu já sei quem é, né? Porque teve um evento lá que a gente teve que ir pro auditório e conhecer ele e tal. E outros professores, mas eu ainda prefiro que me apresentem, né? Do que eu chegar aleatoriamente no professor. Oi, tudo bem? Quero fazer iniciação científica. Eu sou tímida, eu quero que me apresentem. As aulas de filosofia eram sensacionais, né? Sensacionais mesmo, porque o professor ele tem um jeito de dar a aula dele que ele deixa a gente inspirado, sabe? Tipo assim, ele fala de forma muito existencial. Eu acho que isso que é o brilho da aula dele, sabe? Ele fala de forma muito empolgada. E isso empolga a gente engajava muito na disciplina dele, todo mundo tirou nota boa. Teve aulas no laboratório, né? Aulas no laboratório de neuroanatomia. Por quê? Porque a gente vai ter aulas no laboratório, né? Muito legal. A professora, ela tinha permissão para mostrar peças reais pra gente. Não era peças reais de ser humano, assim, a gente viu o cérebro de porco. Foi muito legal. Vou deixar a foto de eu vestida de jaleco. Só eu vestida de jaleco, eu não vou mostrar cérebro aqui não. Enfim, mas ela tinha permissão, então por conta disso a gente conseguiu ter essa experiência. Foi muito legal, achei bacana. Muita gente que não teve coragem de pegar nas peças, né? Eu tive coragem de boa, porque eu mexo com comida e tal, não sei o quê. Então eu tô acostumada a pegar carne crua na mão e tal, temperar. Então, assim, pra mim, não tinha muita diferença, não. Era um órgão diferente de um peito de frango, de uma paleta, de um, sei lá, uma coxa. Era diferente? Era diferente. Mas, assim, quem mexe com carne crua não tem nojo de pegar, sei lá, um órgão de um bicho, por exemplo. Tudo bem que tá com formol, tudo bem que é um órgão diferente, tudo bem, mas eu não tive problema nenhum, entendeu? Tipo assim, eu fiquei fascinada com a experiência. Dois momentos que eu fiquei assim, cara, não acredito que teve que matar um porco pra isso, cara. Um porquinho, um neném. Não acredito. Eu ficava assim, aí depois eu ficava assim, caraca, é igual. É igual a imagem, velho. Nossa, que coisa mais maravilhosa. Nossa, Deus é perfeito mesmo. Nossa, como é que pode? Eu ficava assim, entendeu? Eu tava entre esses dois extremos. Fiquei muito feliz por ter vivido essa experiência, de ter tido a sorte de a professora ela ter permissão para mexer, dar aulas com peças reais, no caso. Ela disse que queria muito respeito da gente com as peças, porque ela teve que ver todo o processo, matando os bichinhos. E aí ela disse que queria que a gente respeitasse. Eu falei, não, tudo bem. Todo o respeito do mundo. Eu não gosto nem de pensar na experiência que ela deve ter tido, né? Mas enfim, apesar desse experimento ter um fundo muito cruel, foi uma experiência muito boa, assim. Eu acho que agregou bastante para nossa vida e foi muito legal, né? Apesar dos pesares, foi uma experiência legal. Outra coisa, sobre a jornada acadêmica, né? Sobre a jornada acadêmica, teve um BOzinho durante a produção do projeto. Jornada acadêmica, o que que é? É como se fosse uma feira de ciências, só que não necessariamente uma feira de ciências, sabe? Tipo assim, cada turma, cada curso escolhe um tema para apresentar e aí eles têm que estudar, montar um projeto, escolher um lugar, fazer uma apresentação. Aí tem o dia lá, são 3 dias de apresentações e tal.
E aí as pessoas têm que apresentar para ganhar os pontinhos delas, né? Porque a jornada dá 20 pontos para todas as disciplinas. Isso é muito bom, ajuda muita gente. Aí, a gente, no meio da preparação, teve uma discussão no grupo da sala, em que uma pessoa se revoltou com alguma coisa que aconteceu e começou a xingar um monte de gente e falar que o povo não tinha empatia nenhuma e chamou o povo de véi. Nossa, foi uma situação assim que eu fiquei, nossa, de onde que veio tudo isso, pelo amor de Deus? E eu fiquei assim, ok, não, tudo bem. Eu achei estranho, eu achei esquisito, mas se eu tiver que escolher um lado, eu tô do lado das pessoas que foram ofendidas. Porque, pô, foi tudo uma grande falta de comunicação, entendeu? Não foi nada tipo, nossa, foi um grande plano arquitetado e quando foi descoberto, aí gerou essa confusão. Não foi assim, entendeu? Foi uma grande falta de comunicação, só que, né, gerou isso aí. Aí a turma ficou um pouco dividida durante esse processo de terminar de fazer o projeto e apresentar. E aí a gente terminou o projeto e tal, não sei o que, foi resolvido lá. Aí apresentamos. A apresentação foi sensacional. A gente chamou uma cantora para ir lá, só que ela foi tão grosseira assim que eu fiquei. Eu não quero nem comentar. Eu não quero nem comentar. Ela foi muito grosseira, pelo que eu fiquei sabendo do povo. Que ela foi grosseira com o pessoal lá. Enfim. Aí foi isso, basicamente. Aí a gente apresentou lá, né? Eu fiquei só na parte da organização, mas eu ajudei o máximo que eu pude. E foi isso. Apresentaram lá, foi um projeto muito legal. Eu adorei, entendeu? Participar, ajudar o povo. Foi muito bom mesmo. Aí, nossa apresentação foi muito bacana. O primeiro dia que eu fui não foi dos melhores, pra falar a verdade. Tipo assim, o primeiro dia não foi muito bom, porque foi só uma palestra de uma pessoa lá. Aí, tipo assim, nada demais também, sabe? Aí, no segundo dia foi a apresentação do pessoal da minha sala, e aí a gente apresentou, foi muito legal, teve um lanche lá, beleza. Eu não comi nada do lanche porque, como vocês sabem, intolerância à lactose e tal, várias restrições alimentares, e é isso aí. Aí, o bagulho foi o outro dia, teve outro dia lá que também foi muito legal, que foi Psicocine. Muito legal, eu refleti muito sobre a minha vida, foi, tipo assim, motivacional aquele dia. Eu achei, pelo menos. Foi isso, a jornada acadêmica. Depois da jornada acadêmica, toda aquela confusão que teve em sala de aula foi resolvida, o povo se resolveu e agora tá todo mundo em paz. Parece que foi só o momento da jornada acadêmica que foi difícil. Depois da jornada acadêmica, teve um outro seminário de outra disciplina, que foi o seminário de Psicologia, Ciência e Profissão. Nesse eu tinha feito o Nesse eu tinha feito o slide e o trabalho escrito, né? Porque eu não queria apresentar. Então eu falei assim, eu vou cuidar de tudo que eu puder para eu não precisar apresentar. Beleza, a professora falou assim, não, gente, é obrigatório apresentar. Como é que eu vou saber se você sabe do conteúdo? Eu fiquei assim, mas eu falei, não, tá bom, tá bom. Aí eu fui, peguei o meu conteúdo, estudei, já tinha decorado tudo na minha cabeça, beleza. Só que eu tava com o pé torcido, né? Tornozelo torcido. E eu precisei tomar um remedinho para eu conseguir suportar a dor que eu tava sentindo, de ficar em pé, de respirar com o pé, entendeu? Respirar estando com o tornozelo torcido. Eu fiquei assim, vixe, rapaz, e agora? Não, vou tomar aqui o remédio, que aí pelo menos eu consigo sobreviver a essa apresentação. Porque era apresentação de todo mundo num dia só, entendeu? E aí ficou complicadinho pra mim. E aí o que que acontece? O remédio que eu tomei, ele tem muito efeito colateral. E eu não sabia, né?
Eu achei ele forte quando eu tomei alguns dias atrás. Achei um pouco forte, mas eu falei assim, não é nada demais também. Tipo assim, é forte, mas nada tão assim também. Mas aí, meus amores, nossa, pensa na mulher que teve efeito colateral nesse dia. Nesse dia, eu não tinha lanchado, né? O meu lanche tinha sido uma maçã. E aí os efeitos colateral bateu com tudo, entendeu? Bateu com tudo mesmo. Eu tava sonolenta, mas ao mesmo tempo minha pressão tava alta. E eu tava sentindo que eu ia desmaiar. E tontura. E, nossa, uma fraqueza assim absurda. E aí eu não sabia o que que era. Eu não sabia por que que eu tava daquele jeito. Sendo que eu tava com o texto todinho aqui na minha cabeça. Não era nervosismo, entendeu? Eu posso ficar nervosa com apresentações? Posso ficar. Posso ficar sim. Normal. Sempre fiquei. Mas eu já sei desenrolar, entendeu? Antes eu não sabia desenrolar. Eu não falava num tom de voz alto. Eu não sabia falar uma parte muito grande, né? Eu não conseguia decorar as coisas. Eu tinha um tom de voz muito baixo, mas isso mudou, entendeu? E aí, o que que eu achei estranho foi isso. Por que que eu tô passando mal, sendo que eu não tenho esse tipo de problema com apresentações? Isso que eu tô achando estranho. E aí eu chamei minhas colegas para me ajudar e tal, não sei o quê. Aí chamaram o povo para medir minha pressão, para ver minha glicose, para ver se eu tava bem e tal, não sei o quê. Medir minha pressão, tava alta. Então, assim, não era queda de pressão, mas estava estranho o que eu tava sentindo, entendeu? Aí a minha colega falou assim: por que que você não deixa pra não apresentar hoje, já que você tá passando mal? Eu falei: pode ser, então. Tipo assim, eu queria apresentar porque eu tava com o texto todo decorado e tal. Eu tava, tipo, nervosa com aquela situação. Nossa, não acredito que eu tô passando mal logo hoje, entendeu? Tanto momento pra passar mal e eu vou passar mal logo no dia da apresentação? Não, não, não. Enfim, mas aconteceu. E aí eu falei assim: quer saber? Eu não preciso me cobrar nesse nível. E foi o que aconteceu. Eu decidi que eu não ia apresentar. Não apresentei essa apresentação aí. E aí a, a professora, a minha colega falou com a professora e tal. A colega falou assim, ela fez o slide, fez o trabalho escrito e tal, não sei o que, mas ela só não tá conseguindo apresentar hoje, que ela não tá muito bem e tal. Enfim, foi isso. Aí a professora falou assim: você tem certeza que ela ajudou? Eu já fiquei assim: ai meu Deus do céu, vou ter que provar para essa professora que eu sou uma aluna exemplar, que eu sei fazer as coisas. Eu fiquei assim, cara, e agora? E eu fiquei assim: não, vou mandar mensagem para ela. Aí eu mandei mensagem para ela, mandei um textão explicando: olha, eu sinto isso e aqui, eu tomei esse remédio, e eu comecei a ter efeito colateral, por isso que eu não consegui apresentar e tal, não sei o quê. Mas não era para fugir da apresentação, não. Eu realmente consigo apresentar. Você pode perguntar para o professor de filosofia, ele me viu apresentando, ele sabe que eu sei apresentar, você pode perguntar para ele e tal. Pergunta para os outros professores também, pra você ver que realmente eu sou uma aluna assim que tá focada em fazer as coisas e tal, não sei o quê. Porque eu tava morrendo de medo de ela não me dar nota e eu ficar de recuperação, porque ela não acreditou que eu fiz o trabalho todo sozinha. Tava preocupada, mas aí deu tudo certo, ela aceitou e tal, me deu a nota. Enfim, foi isso, basicamente. Só que deu tudo certo no final, né? Eu fiquei preocupada à toa, assim. À toa não, porque é a minha nota, né? Mas assim, eu fiquei muito preocupada. Depois disso, teve as últimas provas, né? As últimas provas foram mais tranquilas. Teve a prova de aconselhamento psicológico, que a gente tinha que fazer análise de algumas coisas e responder algumas alternativas. Eu achei tranquilo. Tinha um trabalho que tinha que enviar para ela também, eu enviei e tal. E aí foi isso. Deu tudo certo. Aí teve uma prova de identificação de neuroanatomia. Eu fiquei com muito medo dessa prova, tava com medo de eu não acertar nada, mas eu estudei direitinho e tal, então deu tudo certo. E aí eu consegui tirar uma boa nota em neuroanatomia. Não que eu estivesse precisando também, né? Porque assim, eu tirava notas boas em neuroanatomia. Eu só não era muito boa em genética, sabe? Genética era o que me quebrava um pouco. Mas assim, nada demais também. Consegui tirar notas boas nas provas. A prova de genética era em dupla, então até que facilitou mais ainda. E aí foi isso. Teve essas últimas provas aí.
E por fim, teve a confraternização, que eu acabei por não ir, porque era um churrasco. Um churrasco que o povo ia comer arroz, vinagrete e carne temperada. Na rua, eles compravam a carne prontinha só pra assar, e eu fiquei assim, não vai dar bom pra mim. Não vai dar bom pra mim, sabe por quê? Primeiro que eu não tô podendo comer tempero nenhum, né? Porque desde que eu tive a infecção intestinal, meu intestino tá muito sensibilizado, muito frágil. Então, assim, falei assim, não, melhor que eu nem vá, porque assim, vai ser paia pra mim eu ir e não poder comer nada, sabe? Ver todo mundo comendo, se divertindo. É melhor ficar em casa mesmo, porque quando você não tá bem pra comer essas coisas, é melhor você nem sair de casa, é melhor você ficar em casa. Se for o caso, você fala assim, deixa pra depois, outra hora a gente marca alguma coisa, sabe? Eu achei melhor. Sinceramente, estou quase acabando aqui, tá, meus amores? Estou enrolando só por conta disso. Peraí que tá quase acabei de ver uma folha que eu ainda não pintei. É muita coisa. Meu Deus do céu. Gente, eu tô quase acabando. Calma. Mas assim, o primeiro semestre foi maravilhoso, assim. É o que eu tenho pra dizer. Foi um ótimo primeiro semestre. Claro que teve altos e baixos aí. Teve o meu momento de susto com o conteúdo da prova. Mas também bom que eu já vou aprendendo como é que funcionam as coisas. Mas fora isso, foi tudo muito tranquilo, muito de boa. Agora eu vou fazer uma coisa bonitinha aqui, tá? Meus amores, rapidinho. E aí eu já mostro pra vocês como que ficou, tá bom? Meus amores, essa foi a mandala que eu pintei. Vocês gostaram? Pintei baseado no sentimento que eu estou sentindo com esse início de verão, sabe? Eu andei com a Zeri hoje e tava tudo muito lindo lá fora, assim, um climinha fresco, mas o céu tava azul e com nuvens e a grama verdinha, os passarinhos cantando. Ai, coisa linda, sabe? Eu espero muito que vocês tenham gostado, curtam, se inscrevam e compartilhem. E é isso. Beijo e até o próximo vídeo.